Seja bem-vindo ao 2V Podcast. Esse é um oferecimento da Saúde 4.0, saúde colaborativa. Aqui a gente tem cursos, mentorias, serviços em saúde. Muito obrigada pela parceria. E hoje eu tô com meu grande amigo, Fábio Minuti. O Fábio, a gente se formou junto. Eu tenho um prazer de falar que você é meu amigo e você tá aqui hoje porque é meu amigo e porque é um excelente profissional. Ele é fisioterapeuta, ele atua na área esportiva. Ele é pai da Gabi e do Matheus, que eu acho que é a coisa mais importante. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gi. Minuti, como você gosta de ser chamado, você tem uma tatuagem no seu braço que a gente acha que é verdadeira, né? Que é japonesa. Fala por que você tem essa tatuagem em japonês. Não, eu acho que eu fiz judô a minha vida inteira e vivi no meio da comunidade japonesa, e aí na minha parte profissional acabei indo algumas vezes para o Japão também a trabalho, e aí eu resolvi fazer o meu sobrenome. Você tem certeza que tá escrito certo, né? Tenho, já chequei. Quando a gente fazia a faculdade, você já era bem envolvido com a área esportiva. E para fazer fisioterapia, veio por conta das suas lesões? Não, acho que não. Acho que contribuíram, né? Porque eu tive esse contato com a fisioterapia antes da faculdade, né? Bastante contato, aliás. Mas eu acho que pelo fato de querer estar no meio do esporte, querer estar vivenciando aquilo lá, acho que foi que decidiu mesmo eu seguir a área da fisioterapia. O que eu mais me lembro foi do nosso último ano, né? A gente fez 5 anos de faculdade, naquela época eram 5 anos. Acho que vocês hoje, quem faz fisioterapia faz no máximo 4. Tem gente fazendo EAD e ultrassom na televisão. Você já viu Exato. Isso? E quando a gente fez o 5º ano, a gente ficou mais próximo que a gente era dupla de estágio, né? E apesar de você ser muito da área esportiva, você era bom em tudo, né? Se você lembrar bem, eu lembro de situações que são maravilhosas. A gente dentro da UTI neonatal, eu chorando com as crianças, você lá aspirando as crianças porque eu não tinha condições. Mas você sempre teve um equilíbrio emocional muito grande. Você acha que veio do judô isso daí? Eu acho que veio. Eu acho que o judô me deu uma base para eu saber me controlar e saber hierarquias e todo um processo aí que eu acho que sim. Nossa, eu nunca vi você bravo, sabia? Eu sempre Pergunta falo. para as crianças. Pergunta para seus filhos, né? Mas você fica bravo mesmo? Bravo? Às vezes sim. Eu não consigo imaginar você nem gritando. Às vezes sim. Nem gritando. Mas é difícil. E quando a gente fala desse momento de virada, né, que a gente sai da faculdade, eu me lembro que você já tinha cargos de gestão dentro da faculdade. Você foi presidente do DA? Eu posso falar presidente ou era o Vavá que era? Putz, eu nem lembro. Você era tesoureiro, você cuidava né? do dinheiro, né? Você já cuidava da parte financeira. O DA já era muito robusto lá na fisioterapia. O Sérgio sempre preparou a gente dessa parte de empreender mesmo. O Sérgio sempre embutiu isso na nossa cabeça. E eu lembro que tinha vocês dois lá na situação. No entanto, que eu era empregada do DA, né? E você fazia gestão financeira. Você acha que isso foi importante depois que você se formou? Eu acho que sim, né? Na verdade, naquele começo ali, a gente nem sabia o que a gente estava fazendo, né? A gente era coordenado pelo Sérgio, sim, né? Sempre. Então o Sérgio sempre falou, vamos para cá, vamos para lá. Então quem dava as diretrizes e os caminhos, quem estava ensinando a gente, era o Sérgio, né? Então, eu acho que essa experiência que eu tive, acho que foi válida, porque a gente não era nem formado ainda, eu comecei a trabalhar numa clínica, né? E que nessa clínica a gente fazia uma parte de gestão, uma parte de administrativa, financeira, fazia fechamento do mês, né? Então eu acho que de uma certa forma a faculdade me deu uma bagagem, sim, estando nessa área do diretório acadêmico aí. Uma das coisas que mais me surpreende, assim, foi a primeira coisa, acho que a segunda coisa, né? Primeiro eu fui te abraçar, morrendo de saudade, mas eu falei assim, nossa, 1 minutinho nunca chega atrasado, né? E eu te falei isso porque na época da faculdade, nossa, eu não lembro as coisas que você tinha que fazer, mas assim como você não morava perto, você trabalhava muito, né? Até muito tarde, e o nosso estágio começava às 7 da manhã, você nunca se atrasou. Nunca chegou amarrotado, nunca chegou sem tomar banho, nunca chegou com o cabelo desarrumado. E eu me lembro de olhar para aquilo e você nunca reclamar, né? Primeiro que você nunca estava de mau humor, logo às 7 horas da manhã tem gente de mau humor, é comum. E eu olhava aquilo e olho ainda com enorme admiração. E hoje, quando eu cheguei, você chegou antes de mim.
né? Você chegou com 30 minutos de antecedência, eu cheguei acho que com 15 ou 20 minutos de antecedência. E eu não tinha falado pra Gi, mas eu falei assim, nossa, um minutinho nunca se atrasa. Né? Eu já tinha pensado, nossa, um minutinho nunca se atrasa, eu não posso me atrasar. E a gente faz 24 anos de formado. E tem coisas que você vê que não mudam, né? Uhum. Eu já indiquei pessoas pra você, já indiquei pessoas pro Vavá, tem pessoas que eu nunca indicaria. Porque eu nunca me esqueci da época da faculdade como elas eram. Porque eu não acredito em grandes mudanças, sabe? Eu não acredito em grandes mudanças. Mas quando eu olho pra você, eu vejo que você é a mesma pessoa, com os mesmos valores, obviamente muito mais amadurecido. E quando você olha hoje como gestor, você se vê com isso, com dificuldade de entender as pessoas que não são assim? Um pouco, né? Apesar desse meu ar de calmo e tal, Sim. eu não tenho muita paciência, não. Sim. Né? Porque eu acho que é uma das coisas fundamentais e a gente são escolhas. Sim. Né? Ótimo. Então, sim, se você escolheu estar lá às 6 da manhã, esteja. Uhum. A outra pessoa não tem culpa de você se atrasar. Sim. Então eu acho que sim. Aí a gente se forma, né? Quando a gente se forma, eu me lembro que eu estava desempregada, a Ana e a Priscila já estavam meio que envolvidas com a Cláudia. Aí tinha a nossa outra colega, que eu esqueci o nome agora. Priscila. Nós, a Pri e a Ana, né? As duas juntas. A quem mais estava com a gente? Acho que eram os 4. E quando você olha para as pessoas, você já estava bem encaminhado. Você já saiu da faculdade e foi fazer o quê? Então, no último ano da faculdade, eu conhecia um médico, né, que era um médico do esporte, que já tinha operado o meu ombro. Né? Quantas cirurgias você já fez? Só do ombro. Não, no ombro quantas? Uma só. Uma só, ainda bem. Uma só. Então eu já conhecia esse médico. E aí, para me sustentar, né, durante a faculdade, eu dava aula de judô. E numa das academias que eu dava aula era a academia do Aurélio. Uhum. Né? E nesse último ano da faculdade, o Aurélio rompeu o cruzado e fez a cirurgia e ia fazer uma reabilitação para tentar a vaga olímpica. Né? E como eu já conhecia o Aurélio, já trabalhava na academia dele, a gente treinava junto ali na Vila Sônia. Então eu fui conversar com ele, perguntando se eu podia acompanhar a reabilitação dele, porque eu não era nem formado ainda, estava no último ano. E aí as coisas foram acontecendo, né? Então, não sei se foi sorte ou não, mas esse médico estava abrindo uma clínica, né, nessa mesma época, e aí tinham 2 fisioterapeutas, um que ficava de manhã, outro que ficava à tarde, e eu ficava o dia inteiro, saía da faculdade e ficava o dia inteiro com o Aurélio. Eu ia para cá, fazia fisio, ia para lá, fazia academia, e eu fui acompanhando. Até que chegou um momento que eu fui convidado a participar da equipe dessa clínica. Né? Então, eu acho que, sei lá, se vou chutar aqui, maio, junho, eu comecei a fazer estágio com esses 2 fisioterapeutas, né, nessa clínica. E aí se formou no final do ano e eu já continuei. Para quem não sabe, Aurélio Miguel, medalhista olímpico, né? Ele teve a primeira medalha do judô no Brasil? Eu tô errada? Não lembro. Mas medalhista olímpico, né? Não é que foi assim, a a gente fala medalha, Aurélio. não. A primeira medalha eu acho que foi do Ishii. Quando a gente fala de um amigo, a gente fala do Aurélio, né? Mas é o Aurélio Miguel, medalhista olímpico. Mas olha que pontos interessantes que você colocou. O esporte te encaminhou para proximidade com essa pessoa. O mesmo esporte te colocou numa situação que você poderia ter escolhido, como você bem disse, ficar lá com ele andando de um lado para o outro, porque assim, ano de estágio tem o TCC, tem um monte de coisa para fazer, e você poderia falar assim, nossa, minha vida já está muito difícil. Não, você se coloca à disposição. Você fala com o médico que te operou na possibilidade de falar assim, me deixa ficar aqui. Então você tem esse ativo, né? Aí depois você vem me falar de sorte. Não dá para falar de sorte. Né? Não dá para falar de sorte. A oportunidade com o preparo é o que faz o que a gente chama de sorte. Né? Então, assim, eu não admito você falar que foi sorte sua, sendo que você olha para tudo que você tinha, foram escolhas que você foi fazendo que te levaram para esse caminho. Eu tava lá no dia que essa clínica inaugurou. Você lembra? Foi chiquérrimo. A gente era tão pobre e tinha espumante. Você lembra desse dia? Mas você me convidou. Essa inauguração foi outra. Foi da segunda clínica, né? Já era outra coisa, já era mais chique. Mas a gente continuava pobre. Né? Porque se eu lembro que eu falei, nossa, foi chiquérrima. E você me convidou. E eu tava lá.
E essa clínica foi boa durante um tempo, e depois o que acontece? Então, chegou um momento que, por opção da clínica, né, ela trouxe um gestor para fisioterapia, né, então esse gestor começou a montar a equipe dele e por opções, acredito eu, de gestão e financeira, né, mandaram embora uma grande parte dos fisioterapeutas, né, que a gente era comissionado lá. Então eu tinha uma empresa para emitir recibo e receber uma porcentagem dos meus atendimentos. Só que como eu já estava lá há 9 anos, né, e tinha bastante gente com uma carga horária grande, né, então acredito eu que o salário era elevado porque para o que a clínica queria se propor. Sim. Né? E aí mandou embora todo mundo e contratou alguns novos fisioterapeutas mais novos, mais recém-formados, e aí foi acontecendo lá, que eu não sei como que evoluiu depois que eu saí, né? Mas o que aconteceu foi isso. Eu já estava lá há 9 anos, e aí eles tiveram uma mudança de gestão, né? E aí eu saí, fui desligado, e aí a partir daí que eu comecei a traçar meu caminho sozinho. Quando você olha hoje, você acha que foi uma boa coisa? Olha, no começo é difícil, né? Eu não sei se eu tomaria essa decisão de sair, né? Sim. Ainda eu não tenho essa visão, né? Mas sem dúvida nenhuma foi a melhor coisa que aconteceu. Perfeito. Eu concordo com você, porque você estava muito estável. Para que você sairia, né, porque assim, o instinto empreendedor, ele existe, de gestão existe, mas assim, é difícil você negar um conforto tão grande, uma situação estável tão grande, Sim. Né? Concordo com você, eu acredito que novas gestões, elas vêm para agregar. Concordo que a pessoa olha a parte financeira, mas se você não estiver alinhado com o propósito da empresa, que é qualidade, porque, obviamente, quando você tem 9 anos de formado, se você não tem problema, se você está sempre se atualizando, se você propõe um laço de respeito entre os clientes e pacientes, você tem um nível de qualidade maior que alguém que vai entrar, ou que alguém é recém-formado. Não dá para você comparar 9 anos de experiência com 1 ano, 2 anos. Agora, se você está pensando só num lastro financeiro, aí você faz isso, você toma essa resolução. E a gente não entende quando acontece, a gente pode ficar revoltado, mas olha que interessante, o poder da decisão não estava na sua mão. E quando você sai de lá, você decide que o poder das decisões vão estar na sua mão. É isso que você faz. É isso mesmo. E aí, como é que faz? Aí você vai atrás, né? Então, logo que eu saí, eu comecei a atender os pacientes domiciliar, né? Tinha muitos pacientes que não queriam continuar na clínica, queriam continuar com você, comigo. E aí eu montei uma estrutura, né, no meu carro, que eu ficava rodando São Paulo para baixo e para cima. Até chegar um momento que eu não aguentava mais. Sim. Né, porque assim, minha agenda foi tomando uma proporção. Quando eu saí dessa clínica, eu falei, puta, e agora, né? Sim. Quantos pacientes eu vou atender? Como que eu vou me manter? Quanto tempo durou isso? Desculpa te cortar, mas assim, um ano, mais ou menos. Esse problema que você... Mas assim, essa cabeça fritando, quanto tempo demorou na sua cabeça? Ah, não demorou. Não demorou? Não demorou. Né? É isso. Eu acredito que isso seja importante, porque você tem que sofrer. Sim. Mas se você ficar lá deitado em posição fetal, as coisas não se resolvem. Não. Beleza. Aí eu montei essa estrutura, né, e comecei a atender domiciliar, só que a agenda foi tomando uma proporção tão grande que tinha dia que 11 horas da noite estava chegando na casa do paciente. Nossa. Entendeu? E assim, é uma coisa, eu não sei como explicar, mas assim, o paciente que quer fazer com você, né, se você não tem horário das 18, ele pode fazer às 19. E ele vai se ajustando também. Que é você, né? Tanto o profissional vai se ajustando quanto o paciente. Então, se ele quer realmente fazer com você, ele tem que se sujeitar a falar, né? Então eu falava assim, ó, não tem horário, tem às 11 da noite, você quer? Eu vou. Eu vou. Eu vou, às 6 da manhã eu vou. Então, eu acho que foi isso. E aí, eu falei, putz, como que eu faço para aumentar o meu número de atendimentos? Aí é só montando uma clínica, né? Porque você não precisa sair, não tem o deslocamento, você não perde tempo, né?
e você consegue dar uma sequência maior com os atendimentos. Sim. E aí eu montei um consultório. Uhum. Montei um consultório com um grande amigo nosso também, Uhum. né? Mas era um consultório pequeno, Uhum. né? Então, eu acho que assim, o caminho que a gente tem na profissão e o que a gente se propõe a fazer, Uhum. né? Eu acho que, infelizmente, requer espaço. Uhum. Sim. Né? Então, assim, se eu sou um fisioterapeuta que eu vou tratar dor crônica, Uhum. tudo bem, eu tenho um consultório com uma maca. Uhum. Perfeito. Né? Uhum. Mas se eu sou um fisioterapeuta que eu quero trabalhar com reabilitação esportiva, com reabilitação pós-cirúrgica, seja lá qual for, você precisa de espaço. Seu paciente inevitavelmente vai precisar fazer exercício. Ótimo. Então você precisa ter aparelhos, você precisa ter um espaço para fazer uma propriocepção, entendeu? E esse consultório que a gente tinha montado não tinha isso. Né? A gente tinha 2 salas, uma sala que era da Cinésio e uma outra sala com uma maca, que também começou a ficar inviável. Você começou a ficar no mesmo problema. Eu comecei a ficar no mesmo problema diferente de espaço e de, puta, como que eu vou colocar mais nego aqui? Não dá. Sim. Né? E aí, nessa época, a gente teve uma proposta de 2 médicos, né, para montar uma clínica dentro do consultório desses 2 médicos. Né? E aí veio na minha cabeça o que fazer. Né? Ou continuava, né, com o Wagner, e voltava a ser o que eu era antes, de ser coordenado por médicos, né, de ter um alinhamento ali mais próximo e, enfim, com os médicos, ou saía, separava do Wagner, né, e abria uma outra clínica. E foi o que aconteceu. Né, eu fui atrás, né, de alguns amigos que tinham trabalhado comigo no Vita, então a gente já estava junto, trabalhado 8 anos, 9 anos, e resolvemos juntar nós 4 e abrir uma clínica maior. E aí onde tudo decolou, né? Aí, de formado, então você ficou nessa primeira clínica 9 anos. 9 anos. Com o consultório, você ficou quanto tempo? Fiquei 1 ano. 1 ano. Eu fiquei um ano atendendo domiciliar, 1 ano no consultório, até abrir a clínica. Perfeito. Como é importante... Em primeiro lugar, eu acredito que você é uma pessoa diferenciada. Mas assim, eu não consigo saber o quanto você se moldou também no esporte. Eu acredito que a sua mentalidade, que nem eu falei pra você, quanto tempo você sofreu quando você se viu ali de um dia pro outro sem nada? Você falou, não foi muito. Essa cabeça é muito de quem tem isso amadurecido, sabe? De que tem um problema e eu preciso resolver. Eu vou sofrer, mas eu não vou sofrer muito. Porque não dá pra você falar que você não sofre, senão você é um psicopata. Agora, você sofre, você administra e você resolve, né? Mas a sua maior decisão, na minha opinião, foi decidir seguir sozinho. Porque você já percebeu que você tinha clientes, né? Tinha pacientes. Você percebeu que era uma possibilidade e ia ser mais difícil sair dos médicos. E você percebeu que ir pelo lado mais difícil era o melhor, porque você não queria se ver atrelado. Isso é de uma coragem imensa, que você falou agora a palavra, foi daí que tudo decolou. E eu acredito que muitas pessoas partem nesse momento de decisão, e eles falam assim, é aí que você vê o tamanho do seu negócio, porque você fala assim, não, mas se eu for pra lá, vai ser muito arriscado. Por isso que o empreendedor, em primeiro lugar, ele é um tomador de risco. Por isso que ele tem que ganhar dinheiro. Porque ele foi que tomou mais risco. Então, Sim. Por isso que empreender sozinho é mais difícil, toma mais risco, mas deveria ganhar mais dinheiro. Então, hoje você acha... Agora, quanto tempo faz que você tá... depois que você saiu desse consultório e foi pra clínica? Agora faz quantos anos? Putz. Todo o resto, né, de formado? Todo o resto. A gente ficou, acho que 11 ou 12 anos nessa clínica, que tinha, acho que 115 metros quadrados. Nossa, já é enorme. Até esse ano, que a gente resolveu dar outro passo e abrir uma nova clínica que é o dobro do tamanho. Por que você resolveu dar esse passo? Tava tudo bem, né, de 100 e pouco metros quadrados, certo? Tava tudo bem, minha agenda bombando, tudo perfeito. Mas eu acho que assim, o paciente que está disposto a pagar o que eu cobro é um paciente que exige mais. Sim.
né? Então, quando a gente fala assim de produto de qualidade, né, não é só a qualidade da minha técnica, certo. Não é só a qualidade do fisioterapeuta, mas tem uma qualidade, né, de ambiente, né? E essa clínica que a gente montou, que eu fiquei 11 anos, a gente, assim, apesar de ser uma clínica espaçosa e grande, né, atendia muita gente, a gente tinha só 2 vestiários individuais, né? Então, o paciente chegava lá para se trocar, para tomar banho, para não sei o que, tinha que esperar o outro sair. Então, eu acho que essa parte de qualidade e mimo para o paciente que foi o que pesou mais, né? Então, a gente queria ter um vestiário de verdade, onde o cara pudesse entrar, tomar banho, com mais 2, 3, sei lá, né? A gente queria ter um espaço onde os pacientes pudessem fazer os exercícios sem ficar tão aglomerados, né? Então foi aí a nossa decisão de melhorar a qualidade de espaço nossa. Excelente. É o foco no cliente, na sua... Exato. A gente estava falando agora há pouco que você... A gente vai falar ainda sobre Paris, mas a Gabi, sua filha, falou... Quando eu perguntei para ela assim, como é que foi Paris? Você viu a torre? Ela fez assim, eu vi a Disney. E a Disney, ela é um nível de excelência altíssimo para o cliente, né? Vale ressaltar que você, um pouquinho antes, voltando, na hora que você decide abrir a sua clínica com um outro colega, Marquinhos, que você chama ele? Primeiro eu abri com o Wagner. Não, mas depois. Depois com o Marquinhos. Com o Marquinhos. Marquinhos, a Renata e a Fernandinha. Abriu com esses outros 3 colegas. Em primeiro lugar, vocês tiveram que escolher um lugar. Tivemos que escolher um lugar. E como foi a decisão da escolha? Nessa época, né, eu já não trabalhava, né, com nenhum médico fixo de ter que me encaminhar paciente, ter aquela... Então eu tinha uma gama de médicos que me encaminhavam paciente por confiar no meu trabalho. Perfeito. Não para morder um pedaço do seu valor, né? Exato. Né? E esses médicos eram mais ou menos ali na região do Itaim e Vila Olímpia. Perfeito. Tá? A primeira clínica, o primeiro consultório que eu abri foi ali próximo do Itaim, né? E o Marquinhos tinha aberto um consultório também ali na Vila Olímpia. Então, assim, a gente queria alguma coisa que fosse ali nesse miolo, porque uma grande parte do nosso público-alvo, né, tá ali na região. Então, assim, é muita financeira, banco, gestora, fundos de investimento. Então, a gente tem um público, né, disposto a pagar pelo serviço e pela qualidade. Perfeito. Que tá ali na região. Tudo gira, assim, o mercado financeiro tá ali. Né? Então, assim, a decisão de escolher o lugar foi baseada, assim, no que a gente já tinha antes, né? E no público que a gente queria atingir. Você tá ali, para quem não é de São Paulo e que possa estar assistindo a gente, é uma região, como ele falou, um centro financeiro de São Paulo tá ali naquela... A gente fala assim, a Paulista, né? A gente fala assim, a Paulista. Não, gente, a Faria Limer, né? É ali naquela região. Ali é o dono da Mofuma, tá ali mesmo. E onde você morava nessa época? Ó, eu sempre morei na Vila Mascote. Era longe? Uns 10 quilômetros. Uns 10 quilômetros. Mas em São Paulo você pode levar quanto tempo? Putz, 1 hora? Às vezes dá 1 hora, dependendo do horário, né? Mas como eu sou muito mais, assim, do dia do que da noite... Você chega cedo, né? Eu prefiro chegar, então, assim, eu abro a minha agenda, sim, né, às 6 da manhã. Perfeito. E, assim, e tem gente às 6 tem gente às 6 da manhã. Então, às 6 da manhã, eu saio de casa às 5h30, em 15 minutos eu tô lá. Sabe por que eu tô falando isso? Porque muita gente quer empreender para ter menos trabalho. Sim. Então, muita gente pensaria em abrir um consultório perto da onde? Da onde mora. Né? Que é o sonho de todo mundo que mora em São Paulo. Né? Andar pouco. Sim. A questão é você ganhar dinheiro para morar lá perto, né? Não? É isso que você vai fazer. Então, a sua decisão foi baseada nos seus clientes, na comodidade deles, onde eles teriam mais acesso e também dos médicos que estão ali. Então, você faz uma negociação e uma decisão baseada no que para você era o mais importante. Não é a sua comodidade. Como você vai chegar, o que você vai fazer, como você vai trabalhar é um outro passo. Perfeito. Não, sem dúvida. Isso é esse programa. Sim. Então, assim, tem dia que eu deixo meus filhos na escola. Sim.
Então eu deixo eles não, a escola não abre às 6, a escola abre às 7. Então eu deixo eles às 7 e só marco o paciente às 8. Sim, porque você Entendeu? sabe que vai levar mais Porque tempo. daí eu sei que vai levar chegar. mais tempo. Então eu acho que é baseado nisso mesmo, assim, o que a gente vai fazer depois, a gente consegue se programar. Uhum, Vou sair 1 hora mais cedo, vou sair 2 horas mais cedo, a gente se uhum, programa. uhum. Mas você tem que ter o seu foco ali, você tem que ter qual é o seu objetivo, né? O que você quer atingir, qual é o produto que você tem para vender Perfeito. e quem vai comprar esse produto, Uhum. né? Então eu acho que é isso aí. Uma das coisas que você falou, que você. Hoje a gente fala muito de customer experience, né? A experiência do cliente no seu nível máximo. Mas você tinha reclamações que não estava legal ou foi uma percepção dos sócios que vocês tinham que ampliar? A gente não tinha reclamações, Ótimo. né? Uhum. Justamente, assim, eu acho que o paciente não reclamava por ele estar querendo fazer com o Fábio. Uhum. Sim. Você entendeu? Então, quando o paciente vem indicado por um médico ou por outro paciente, ó, vai lá porque o cara resolveu o meu problema. Uhum. Então, ele está disposto a isso, Uhum. né? A ir lá. Então, eu acho que, assim, nesse primeiro momento, né, o paciente se sujeita a esperar 5 minutos o outro se trocar para ele entrar no vestiário, né? Uhum. Então, ele se sujeita a fazer um exercício aqui com o outro cara fazendo do lado dele, Uhum. né? Mas talvez isso não mantenha ele. Uhum. Você entendeu? Graças a Deus, assim, os meus pacientes vão e voltam com outras lesões e sempre procuram e não mudam de fisioterapeuta. Uhum. Né? Mas eu acho que é isso. Eles voltam com outras lesões porque eles continuam fazendo as mesmas coisas, né? Andando de esqui. As suas maiores lesões são sobre o quê? Porque eu vejo que, em primeiro lugar, falando do que você, da sua experiência, né? Você não esperou ter um problema. Isso é muito de gestor amadurecido, né? O gestor amadurecido, ele se antecipa ao problema. Se você entende que tem uma demanda e que provavelmente existe uma possibilidade de melhoria, você se antecipa a ter um problema, não espera até a primeira reclamação. Então, eu acredito que esse amadurecimento do gestor é o que faz ele ter um nível de excelência. É nunca estar acomodado onde ele está. É entender que, olha, eu tenho esse espaço, mas será que eu posso ficar melhor? Será que eu posso olhar aqui com um olhar de cliente o tempo inteiro e falar assim, nossa, isso aqui eu poderia dar uma experiência melhor? Porque assim, não tinha problema. Ele conseguia tomar banho, só que ele tinha que esperar 5 minutos. Mas 5 minutos para quem tá no mercado financeiro... Não, né? Às vezes o cara tinha reunião e a gente ficava se programando para saber quem que ia tomar banho primeiro. Que ia tomar banho primeiro. Então, pô, o cara ia tomar banho, ia entrar para tomar banho. Ah, quem tem roupa só vai se trocar, tirava a roupa. Então, são coisas que a gente se programava, né? Sim. Mas depois que a gente fez essa mudança, assim, apesar dos pacientes, muitos não reclamarem, né? Não chegarem até a gente, a reclamação, assim, 100%, sem dúvida, 100% achou que foi uma evolução gigantesca, assim. Às vezes eles não tinham nem a percepção de problema, né? Mas quando você oferece a melhoria, ele falou, nossa, olha isso aqui como ficou incrível, como ficou legal. Eu acho que isso daí é bem interessante. Então, quando a gente fala assim da Disney, você olha assim, o treinamento, existe um treinamento para hospital, né? Tem um livro falado assim, se a Disney operasse o meu hospital, então ele fala da experiência máxima do cliente. E um dos itens é se antecipar a necessidade que o cliente nem sabe que ele tem. Uma coisa simples, se uma criança cair um sorvete e ela, nossa, se ela pensar em chorar, ela vai incomodar os demais. Né? Tá pensando assim no incômodo. Então, todas as pessoas que operam as máquinas de venda, eles estão já previamente treinados que eles oferecem outro sorvete. Não é uma discussão, não é um pedido. Ele faz isso primeiro, porque os outros não vão ser incomodados e aquele clientinho que perdeu o sorvete, ele vai ficar feliz também. Sim. Então, essa antecipação, eu acredito que faz toda a diferença. Tem uma coisa que eu já sei a resposta, mas eu preciso te perguntar. Você tem de convênio? Não. Foi uma opção. Foi uma opção. Em um determinado momento a gente tentou colocar um convênio que pagava mais. Mas começa com 8 e termina com 20. É isso. Mas era assim, a gente viu que muitos dos meus pacientes que tinham esse convênio já me pagavam e pediam reembolso. Né? Então, assim, não valia a pena
eu deixar de receber 2x desse meu paciente para receber X, a menos que aumentasse muito o volume. Sim, aí você pode perder em qualidade. Você perde qualidade, Sim. aumenta o volume. Mas se você pensar numa clínica, você consegue drenar esse público, né? Não preciso eu atender. Mas, enfim. Mas pra gente não valeu a pena. Não teve um aumento do volume, né? E aí a gente desistiu, em 6 meses a gente acabou. E hoje o que a gente faz é só atendimento particular e emite o recibo para o cara pegar o reembolso, né? E é uma decisão. Sim. Né? É uma decisão. E eu gostaria muito de falar agora com você, porque se você me corrija se eu estiver errado, quem mantém do começo ao fim de sócio é só você e o Marquinhos. Teve algumas mudanças, mas você e o Marquinhos continuam juntos sempre. E a Renata. Quando você olha para essas 3 pessoas que você decidiu fazer a sociedade, eu sempre falo que sociedade é um casamento sem sexo, então não tem nenhum momento de paz. Né? Vamos refazer a nossa amizade. O que foi importante para você para começar a sociedade? Olha, eu acho que lidar com pessoas, né, acho que é o mais difícil da gestão. E você tá numa sociedade, assim, você não é igual a mim, né, e nem precisa ser. Certo. Não sei se você tá certo ou se você tá errada, não é o meu mérito julgar isso. Né? Então, eu acho que assim, a gente aprendendo a lidar com essas indiferenças, né? Então, putz, hoje em dia eu já sei qual é o jeito da Renata, eu já sei qual é o jeito do Marquinhos, eles já sabem qual que é o meu jeito. Sim. Né? Então, assim, é casamento, né? Cada um cede um pouco e beleza, vamos tocar aqui, vamos tocar ali. E aí, eu acho que isso é o fundamental, assim, esse respeito, né? E essa maleabilidade da gente ter, né? De ceder e fazer, e, enfim. Né? Mas conhecendo você, eu diria que Marquinhos, que não conheço, e Renatinha, você chama de Marquinhos e Renatinha, então já são meus amigos. Se você gosta, eu também gosto. Se você não gosta, eu também não gosto. Eles não são pessoas que chegam atrasadas. Eles não são pessoas corruptas. Eles são pessoas de valores inegociáveis, em especial com a família. Essas 3 coisas é muito a sua base. Você não se uniria a essas pessoas. Acho que uma coisa que vale a pena falar é que durante a faculdade você perdeu seu pai. E você é o rapaz da casa, né? Então você tem uma mãe e 2 irmãs. E eu lembro desse momento quando aconteceu e como, de certa forma, você teve que também sustentar a sua casa, né? Então você já tinha isso muito claro, o que é ter responsabilidade, como que é ter família, como é ser responsável pela família, como lidar com isso tudo. Eu não sei quem são esses 2, mas se eles não têm isso mais ou menos, eu acho que você não seria sócio deles. Vivi, a gente brinca, né? Tem um ditado que fala assim, urubu só voa com urubu. Pardal só voa com pardal. É isso, então, perfeito. Então, assim, para você estar numa sociedade, né, que dá certo e fazer essa sociedade dar certo, você agrega pessoas que têm mais ou menos o seu perfil. É igual o casamento, igual o namoro. Né? Eu não fumo. Não vou arrumar uma pessoa que fuma, porque pode ser legal no começo, mas vai chegar um determinado momento que não. Né? Então eu acho que assim, esses valores, né, que a gente tem, eu acho que eu também encontro neles. Né? Então é isso, assim, o Marquinhos marca às 6 horas da manhã, marca às 6h30 também, vai estar lá comigo. A Renata começa mais tarde, treina de manhã, enfim. Então todo mundo é bem nesse estilinho aí. Que bom. É uma sociedade que dura tanto tempo, não tem como ser diferente. A gente já tá há 23 anos, 22 anos, acho. Pois é, então, porque era do outro ainda, né, que vocês conheciam, né? Olhando uma sociedade, então é possível. Eu acredito que sociedade, como você falou, você não precisa ser igual a outra pessoa. Alguns valores precisam ser, porque não dá para ser diferente. Mas elas são complementares, é por isso que faz uma sociedade ser tão interessante. Você sabe que eu tenho uma sociedade com a Rô, e a gente é quase água e detergente, né? mas pô, água e óleo, né? Que não se mistura, mas ao mesmo tempo você tem aquela base que
ela tem coisas que eu não tenho e eu tenho coisas que ela não tem, assim sucessivamente. Mas como uma sociedade, ela é importante e talvez você só consiga ser tão perene no decorrer do tempo por conta dos seus sócios. Seus Uhum. sócios também, às vezes, você desanima, um outro anima, um tem mais dificuldade, menos dificuldade. Quando você olha a sociedade, você se vê em que ponto? Assim, no que você é decisivo lá na sociedade? Que área? Olha, eu acho que, sem dúvida nenhuma, né, durante a minha carreira como profissional da fisioterapia, eu devo muito a algumas pessoas, né? Então, assim, algumas em comum entre nós. Algumas em comum. Então, assim, para eu ter participado de 3 Olimpíadas e ficar fora de casa, ficar fora da clínica, eu preciso de um apoio. Sim. Né? E é um apoio que, assim, é um sonho meu, não é um sonho da pessoa. Perfeito. Então a pessoa tem que estar disposta a isso. A bancar o seu sonho. A né? bancar o meu sonho. Você entendeu? Então, eu devo muito do que eu consegui, né? A pessoa que ficava comigo em casa, as pessoas que ficavam comigo na clínica, você entendeu? Então, assim, tanto para cuidar dos meus filhos, né? Não teria conseguido tudo se não tivesse a pessoa em casa que me ajudasse. Na clínica também. Assim, o meu paciente, ele não pode ficar abandonado porque eu vou para a Olimpíada. Você entendeu? Sim. Então, assim, graças a Deus que tem essas pessoas que ajudam, né? Então eu acho que é nesse sentido, assim, de cooperação mesmo. Não, agora vamos partir para isso, para as Olimpíadas. O sonho de todo atleta é estar numa Olimpíada. Então, em primeiro lugar, você vai para as Olimpíadas e você não é o atleta. Você ficou chateado? Olha, não. Eu acho que cada um tem um papel. Ótimo. Né? Então, quando eu era atleta, que não cheguei a ser atleta de nível olímpico, né? Eu tinha meus sonhos como atleta. A partir do momento que virei a chavinha, que eu sou um fisioterapeuta, qual é a área que eu trabalho? Né? Então, assim, quais são os meus objetivos e sonhos dentro dessa área? Né? Então, eu tenho bem claro isso na minha cabeça, né? De que, assim, uma fase acabou, começou outra fase. Aí vem o primeiro convite, me fala, como é que foi o primeiro convite para você ir para as Olimpíadas? Então, primeiro aconteceu que o médico que eu trabalhava era o médico da seleção de judô. Certo. Né? Então, o primeiro convite foi para ser... e a seleção de judô estava estruturando uma equipe multiprofissional. Né? Foi aí que eu entrei primeiro na seleção de judô. Então, eu fiquei de 2004 a 2016 na seleção de judô. E isso me proporcionava a viajar né, com a seleção e a trabalhar com eles. Né? Então eu tinha que sair, ficava 15 dias na Europa, voltava. Aí tinha outra viagem depois, ficava mais 20 dias em tal lugar, voltava. E com esse trabalho que eu fui fazendo na seleção de judô, veio o convite para eu integrar uma equipe do Comitê Olímpico. Né? Então, assim, eu tinha um chefe no Rio, que o COB é no Rio, né? Que me convidou para fazer parte da equipe dele. E aí, como que funciona isso? Né? Ótimo. O Comitê Olímpico, ele monta uma estrutura para atender todos os atletas que precisarem. Certo. Tendo eles o fisioterapeuta da modalidade ou não. Certo. Tá? Então, assim, vamos dar um exemplo do atletismo. O atletismo em Tóquio mandou 3 fisioterapeutas. Aí o Comitê Olímpico me deslocou para ajudar esses 3 e eu fiquei 15 dias nessa cidade que era próximo de Tóquio com o atletismo. Então nós fomos em 4 lá trabalhando para atender 60 atletas. E ok. Chega um determinado momento, depois desses 15 dias, que esses atletas entram na vila para competir. Deixa eu só fazer um parênteses. Então você vai 15 dias antes da Olimpíada começar? Putz, vai. A Olimpíada dura uns 15, 20 dias. A nossa viagem dura um mês. Entendi. É só para eu entender. Então você começa o trabalho antes. Ok. Aí, quando esses atletas entram na vila, nem todo mundo compete no mesmo dia.
Certo. Tá? Então tem gente que está competindo hoje, tem gente que está treinando hoje. Uhum. Né? E aí, dos 3 fisioterapeutas, 2 entraram na Vila e um voltou para o Brasil. Uhum. Desses 2 que entram na Vila, eles tinham que ir para a pista na competição. Uhum. Só que esse dia na competição tem 20, 30 atletas. Uhum. E o resto que ficou na Vila? Entendi. Aí o COB dá um suporte para isso, Uhum. entendeu? Tem delegações que não levam fisioterapeuta por questão de número de participantes e credenciais, enfim. Uhum. Tem uma série de... uma logística muito grande em cima Uhum. disso. Então, o COB monta diversas estruturas Uhum. para dar apoio para esses atletas. Certo. E aí, eu comecei a fazer parte dessa equipe. Uhum. Né? Foi aí que eu fui para Londres, para o Rio e para Tóquio. E foi agora para Paris. Para Paris foi outra história, né? Então vamos começar Londres. Quando você olha, vamos falar agora porque o que interessa a gente é o que não tá em lugar nenhum, é quem viveu. Então o que você puder contar, né? Então foi Londres, Tóquio, não, Brasil e Tóquio, Isso. né? A gente, como brasileiro, a gente tem, infelizmente, a mania, vamos dizer assim, de apontar os problemas brasileiros, mas assim, agora na França, muita gente parece que falou muito bem da organização brasileira. Você viu diferença de um lado para o outro, né? Quando você viu lá Tóquio, quando você viu Brasil, ou quando você viu Londres, você viu diferença nas vilas olímpicas em relação à parte de reabilitação? Olha, a gente tem uma estrutura do Comitê Olímpico excelente. Ótimo. Né? Uhum. Então essa estrutura ela vem se mantendo desde que eu entrei. Uhum. Né? Então, para você ter ideia, em Londres, você tinha a vila, uhum. que tinha um departamento médico nessa vila. Uhum. O Brasil alugou um clube chamado Crystal Palace e fez um centro de treinamento ali. Uhum. Alugou por 30 dias Uhum. e transformou aquele lugar numa casa brasileira. Que legal. Ah, chama Casa Brasileira, não chama? Casa Brasil? Como Casa chama? Brasil é outra coisa. Espaço de eventos. Tá. Então, eles alugaram esse espaço e aí montaram quadra de vôlei de praia, a piscina tinha o mesmo bloco de saída da piscina da competição, você tinha as quadras de vôlei, de basquete, para o pessoal treinar, né? E tinha um departamento médico lá também. Então, para quem estivesse lá, né, tinha esse departamento médico. Então, a estrutura foi mantida, né, de Londres, aí no Rio foi a mesma coisa, diversas bases separadas, em Tóquio também, né, então o que acontece é que às vezes as coisas são longes. Sim. Né, por exemplo, em Tóquio, o pessoal que foi do surf ficava longe da vila. Agora então ficou. Você entendeu? Então o COB montou uma estrutura para eles lá. Uhum. Então com relação a isso, não tem diferença, assim, e é excelente. Que bom. Os atletas não têm do que reclamar com relação à parte de organização, assim, da parte médica, da parte de treinamento, sabe? O que eu acredito? Aí você pode falar, você está muito mais inserido nesse contexto do que eu. Na minha opinião, o esporte é a base de todas as coisas. Ele traz disciplina, ele traz vigor físico, ele traz relacionamento com as outras pessoas, mesmo se for individual. Então, eu acredito que a mente do esportista, né, da pessoa... E eu não tô falando nem que precisa ser uma pessoa federada ou uma pessoa, basicamente, que consegue superar os seus próprios limites. Eu vou falar até de dor. Você nunca competiu sem dor, né? Você nunca ficou sem dor. Então, eu acredito que o esporte realmente é extremamente relevante para qualquer pessoa. Mas é fato que me parece que aqui no Brasil, em comparação aos Estados Unidos, os Estados Unidos, quando o Vitor Hugo foi fazer na verdade, ele foi se aplicar para as faculdades de lá, ele leva tudo em consideração. Né? Seus filhos agora viajaram e você viu no intercâmbio, é uma coisa que você conseguiu proporcionar e você sabe que lá fora as coisas são bem diferentes. Até as corridas cartoon que ele fez com o pai dele, de 4 quilômetros, valia pontuação, né, de como eles levam essa importância. Então, me parece que aqui no Brasil, nas categorias de base ou amadoras, a gente não tem tanta possibilidade. Só que quando o cara sai dessa bolha, ele consegue ultrapassar, aí você já percebe uma competência maior. Seria mais ou menos isso? Você também sente isso? Eu acho que sim, né? Eu acho que aqui pra gente, a gente não tem o esporte de alto rendimento, o esporte competitivo inserido nas universidades.
né? Uhum. Coisa que lá nos Estados Unidos isso acontece. O cara vai para lá para estudar, para competir pela faculdade. Uhum. Então, eu acho que isso sim. E a gente vê muito isso aqui no Brasil na parte inicial, Sim. né? Uhum. Então, assim, com certeza não falta estrutura Uhum. para Rebeca treinar hoje, Uhum. A Rebeca. entendeu? É. Mas com certeza lá atrás, quando ela começou, talvez não fosse tão, né? Eu acho que foi mais precário. Uhum. Então essa parte de investimento que eu acho que é a grande diferença, Uhum. né? Então a gente apoia muito quem está lá no Uhum. topo, né? Então você tem um recurso financeiro Uhum. para quem é um atleta de alto rendimento, Uhum. né? Você tem patrocínio, você tem um monte de coisa, Uhum. mas que nas bases é mais difícil, Uhum. né? Eu acho que a grande sacada está aí, Uhum. né? Eu acho que o investimento não é menor, muito menor nas bases. Então, Sim. Apesar de você ter dito que nem todas as pessoas precisam estar de acordo com os seus sonhos, é inegável que você agrega muito valor à sua empresa. Quando você fala que o sim, fisioterapeuta é um fisioterapeuta que é do COB, com certeza isso chama atenção para todos, né? E você sente isso nos seus clientes? olha, o meu cliente hoje, ele não vem porque eu sou fisioterapeuta do Comitê Olímpico, Aham. né? O meu cliente hoje, ele vem por indicação de um médico, por indicação de um outro paciente, Uhum. pelo trabalho que eu faço. Mas, Uhum. sem dúvida, ele gosta de saber Sim. que o fisioterapeuta dele tá em Paris vendo a Olimpíada. Você Aham. entendeu? Ah, foi para Tóquio, puta, entendeu? Sim. Então eu acho que é isso. Eu Faz acho que diferença. faz uma diferença, né? Para todo mundo, eu acho. Imagina que eu tô saindo da faculdade agora e eu queria empreender. O que que você faria com o Minute lá que tava saindo para cometer menos erros, digamos assim? Você teria uma dica? Eu acho que o estudo é fundamental, Uhum. né? Eu acho que a gente sai da faculdade, a gente teve uma formação diferente, né? Por conta do Sérgio. Então, assim, pô, eu lembro no meu primeiro ano, não sabia o que tá fazendo, mas tá dentro do hospital, Sim. né? Uhum. Então, ia lá dobrar, esticar, mas tava lá, metendo a mão, tava lá, sabe, vivenciando aquilo. Puta, o cara parou ali, o que a gente vai fazer? Uhum. Então, a gente teve essa formação que muitos não têm, Uhum. né? Então, eu acho que, assim, saindo da faculdade, eu acho que o principal é você ver para onde você quer se direcionar, né? Uhum. E ir atrás de cursos e gestões que proporcionam isso, Uhum. né? Então você tem diversas pós-graduação que você consegue se inserir, Uhum. né? E aí se você tiver a possibilidade de continuar, Uhum. entendeu? E como empreendedor, qual que é a sua maior dificuldade hoje? Olha, a maior dificuldade hoje, eu acho que é a gestão de pessoas, assim. Eu acho difícil profissionais, né, que se alinham com o mesmo propósito que a gente. Uhum. Eu vejo hoje, assim, os mais novos querendo resultado para ontem, assim. Uhum. Né? Me formei agora e quero ter uma clínica de 10 anos. Uhum. Então eu acho que a maior Sem fazer dificuldade, esforço, deixa bem claro, eu quero eu ter, acho que a mas... maior dificuldade que eu vejo é essa, assim, é Uhum. como gerir pessoas. E se você já está mais de 20 anos empreendendo, você deve ter percebido um declínio de Sim, qualidade e uma necessidade de se vitimizar o tempo inteiro sobre as coisas que ainda não tem, não possui e não agrega, né? Porque eu quero entrar na sua clínica que você formou há 20 anos, do qual tem o seu nome na porta e você assume todos os riscos, mas eu quero ganhar o quanto você ganha sem oferecer o trabalho que você sim. oferece com a qualidade que você oferece. Então é um despropósito, né? É um disparate as coisas que acontecem. E como que você faz para procurar hoje? Se eu quisesse trabalhar com o Minute hoje, o que eu tinha que falar na minha primeira entrevista? Putz, não sei te falar isso. Você não quer dar dica, né, Minute? Mas eu acho que, assim, o comprometimento eu acho que é Perfeito. fundamental. É essa palavra que eu queria ouvir. É isso mesmo. Entendeu? Eu acho Uhum. que você se comprometer, né,
e cumprir com aquilo que você se compromete, né? Então, que nem você falou, 1 minuto nunca atrasa. Eu me comprometo a estar lá, 6 horas, né? Então eu vou cumprir isso. Então eu acho que o comprometimento é o principal. É fazer o que foi combinado, né? Fazer o que foi combinado. Mas, gente, tem aqui uma parte do nosso podcast chamado Fatos e Sensações. Nesse Fatos e Sensações, você vai ver algumas imagens. Eu quero saber qual que é o fato e qual que é a sua sensação do fato, tá bom? Manda lá a primeira. Qual que é o fato? Putz, meus filhos, né? São tudo pra mim. Eu acho que a gente tava num churrasco aí. E eu acho que a cara dos 3 já diz tudo, né? Eles estão bem maiores, né? Não. E não faz muito tempo essa foto, hein? Não, mas o Matheus, ele cresceu muito. O Matheus, esse último ano, deu uma espichada. Que bom. E o fio desencapado tá lá. É. Acima de todas as coisas. Muito bom. Próximo. Olha, essa foto da esquerda representa o que foi a minha formação, né? Como atleta, como pessoa. Então, esses 2 treinadores aí é o que, sim, me moldaram no que eu sou, né? Porque eu passava muito mais tempo na academia do que em casa. E eu queria que meu filho participasse disso, né? Que tivesse essa vivência. E aí foi essa daí. Foi uma época que ele ainda fazia judô, né? E eu entrava com ele no treino e participava. Então eu acho que assim, essa parte de participar da formação, eu acho que é importantíssima, né? E a foto da direita são os amigos que eu fiz ao longo dessa trajetória aí, né? Meu ex-chefe do Comitê Olímpico, a Tati, que é uma ginecologista do esporte, né? Que inclusive fez o parto dos meus 2 filhos. Olha só, que legal. Então é isso. O Rodrigo, que é um amigão meu, um irmão. Então... Tem mais uma, eu acho. Essa daí é a concretização do sonho, né? Então, na foto da esquerda foi na Olimpíada do Rio, né? E a da direita quando eu fui para Tóquio. Então, eu acho que ter participado, né, de 3 Olimpíadas, eu acho que é um marco, assim, é uma experiência que não existe. Não existe. Imagina. Eu acho que assim, é uma energia, né? É uma coisa acontecendo ali, todos os povos juntos, né? E fazendo acontecer, e você não vê que, puta, eu vou torcer pro Brasil, eu vou brigar com os Estados Unidos. Não, os caras estão lá torcendo, né? Mesmo que agora que eu fui passear, que eu fui levar minha filha para vivenciar isso, a gente compra um ingresso, muitas vezes você não sabe quem vai jogar. Você compra o ingresso do dia tal, no período da manhã, você entendeu? Sim. Então eu fui agora para Roland Garros, eu comprei uma semifinal que eu tava esperando ver o Nadal e o Alcaraz. Não foi. Eu vi os americanos que ganharam dele. Sim. Você entendeu? Então essa coisa de você torcer, de você participar, é fantástico, é muito legal. Minuto, quando eu olho para você, em primeiro lugar, eu tenho um enorme orgulho da pessoa que eu conheci e que tem os mesmos valores e que é a pessoa que eu amo, que eu adoro, que eu sempre vou ter muito respeito. A gente sempre se gostou muito e sempre que eu precisei de você, é como se eu falasse com você todos os dias. Não teve uma vez que eu liguei pra você que foi diferente, né? Eu olho pra você agora com seus filhos, eu fiquei muito feliz deles terem vindo. Em primeiro lugar, muito obrigada por eles terem vindo aqui. E eu vejo que você é um excelente pai e não dava pra ser diferente, pelos valores que você tem como homem, né? Como homem provavelmente dito. Profissionalmente, eu acredito que você já alcançou tudo que eu imagino que você gostaria de alcançar. Então, quando eu olho pra você, eu vejo muito sucesso. Mas eu sei que você é incomodado com a vida. Quais são os próximos passos que você imagina, que você ainda quer alcançar? Olha, o que incomoda a gente é ter que cuidar de quem tá vindo atrás, né? Então, a gente não tem como eu falar assim, eu vou parar. Tô tranquilo, não tô tranquilo, né? Não chegou a faculdade ainda pra pagar. Então, o Matheus acabou de voltar do intercâmbio, a Gabi quer ir. Então, tanto eu quanto a mãe, a gente tem que ralar ali, né? Então, eu acho que o que eu penso hoje em dia, né, é prosperar
a clínica, Uhum. né? E aumentar esse, talvez, número de clínicas, enfim, né? Hoje você tem 2. Hoje eu tenho 2. Uhum. Eu tenho Uma ali uma no... que eu atendo, que Fala o nome. fica na Life Physio, Uhum. que fica na Vila Olímpia, Uhum. né? E é lá onde eu tenho a minha agenda full e eu atendo lá. Uhum. E eu tenho uma outra clínica que fica na Granja Viana, dentro de uma academia, dentro da companhia atlética, Uhum. onde eu tenho o espaço da Físio e eu posso utilizar a academia como parte de cinésio, né? Uhum. E eu tenho uma equipe lá, Uhum. que por sinal é uma equipe excelente, que eu Uhum. não tenho, assim, hoje em dia eu não preciso estar lá para que as coisas funcionem. Perfeito. Você entendeu? Sim. Então, isso depende de pessoas. Exato. Né? Uhum. Graças a Deus a gente tem uns fisioterapeutas que são excelentes e que topam, né? Tá com o mesmo propósito que a gente. Uhum. Então eu acho que é isso, é prosperar a clínica daqui para frente. Você já sabe fazer, né? Você já sabe onde buscar, já sabe fazer laços de gestão. Você se vê parando de atender, porque como as pessoas sempre acham que elas galgarem o sucesso, você tem muito prazer em atender paciente, né? Eu não me vejo sem atender. Que maravilha isso! Vejo. Lógico, talvez com 60 anos, sei lá, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Sim. Mas, assim, eu gosto, né? E eu acho que na nossa profissão é difícil você dar essa qualidade da sua mão para outra pessoa. É verdade. Você entendeu? Então, assim, o paciente que vai atrás da Vivi vai porque quer ser atendido pela Vivi. Você entendeu? Muitas vezes ele pode ser atendido pelo meu sócio, enfim, né? Graças a Deus, todo mundo tem um padrão de atendimento de excelência. Sim. Né? Então, assim, vou viajar, o cara fica 1 semana, 2 semanas fazendo com o meu sócio para não parar, mas o cara vai atrás de você. Né? E baseado nisso, eu não me vejo tão próximo aí disso aí, né? de deixar Tem de 2 atender. faculdades ainda, né? Então. Você tocou num ponto que eu acredito que todo mundo pensa, que é a substituição dos profissionais pela IA, pelas tecnologias, que são extremamente boas. Você deve ter visto milhares de tecnologias que surgiram nesses 24 anos que você deve agregar no seu negócio. Mas você tocou num ponto que é a pessoa, o fisioterapeuta que atende. Tem uma questão que é empatia, tem uma questão que é proximidade e tem uma questão que é mão. Não tem como você fazer assim, seja desse jeito. Você pode até falar, você coloca a mão aqui e você faz assim, mas o seu jeito é totalmente diferente, né? Então, eu acredito que isso seja insubstituível. Eu acho que assim, isso é uma das coisas mais importantes, né? Mas eu acho que tem, assim, a formação do profissional como pessoa. Ótimo. Né? Então, não adianta o cara ser bom se ele não sabe tratar o paciente. Né? Não adianta o cara ser bom se ele não sabe conversar do paciente. E dependendo do público que você atende, é um público muito bem esclarecido. Sim. Né? É um público que está disposto a pagar o valor da sua sessão, não é... Né? Não estou julgando, não estou nada disso. Sim. Né? Mas você saber se portar como pessoa, né, na frente do seu paciente e ter esse vínculo, criar esse vínculo, né, porque muitas vezes a gente deixa de ser fisioterapeuta para ser terapeuta. Sim. Então você está ali para escutar, você está ali para opinar e dar uma palavra de conforto para o seu paciente. Sim. Né? Então eu acho que isso também é importantíssimo, né? Não é só se eu sei calcular um ultrassom, né? Se eu vou colocar 1.2, 1.5 e tem a camada de gordura, não sei o quê. Então eu acho que é muito mais do que a técnica, né? Mas eu acho que o toque, a mão e como você lida com o seu paciente é importante. Você sabe que porque até hoje eu não sei calcular nada, né? Eu calculava. Todos você calculou pra mim. Mas eu também não sei mexer no ventilador, você mexia. A gente era dupla, né? Pra isso.
Eu falo pra todo mundo, gente, eu não sei fazer nada de elétrica, eu tinha um amigo chamado Minute, e eu falo, Minute, o paciente tem isso, 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 como é que calcula? Enfim, se eu precisar, eu vou pedir pra você de novo. Pode. Minute, eu não tenho como agradecer o seu tempo aqui, é muito precioso para mim você estar aqui, o tempo e ver seus filhos. Eu vou deixar o seu arroba e o arroba da clínica na descrição do episódio, mas as últimas palavras são suas. Olha, quando você me chamou para fazer parte disso aqui, eu não sei, sim, eu nem quis saber o que era. Não. Nem quis saber o que era. Pediram para eu assinar ali um negócio de imagem, nem li, né? Porque eu acho que, assim, essa cumplicidade e essa amizade, eu acho que tá acima de qualquer coisa. E você é uma das amigas que eu conservo, né, depois da faculdade. São poucos. São poucos, né? Então, assim, muito obrigado. Eu nunca chorei nesse podcast, acredita? Só por sua causa. Imagina, não chora. Lembra da faculdade, né? Ai, Bibi. Obrigada, Minute, mais uma vez. Obrigado a você. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham me visto chorando. Vai acabar com a minha maquiagem, que já tá uma droga. Mas curta, compartilhe o 2E Podcast. Se você ficou até aqui, obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Muito obrigada.